A restauração de Israel. E vê a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dizeis à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz eles: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dizeis aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a essa cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estiverá sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Então abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores desse lugar, deserto da terra de Israel, falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos. Essa terra nos foi dada em possessão. Diz a eles, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais o sangue, porventura possuireis a terra? Vós vos
estribais sobre as vossas espadas, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher de seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhe dirás, assim disse o Senhor, Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiverem em campo aberto o entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em caverna morrerão de peste. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará toda a soberba, e cessará a soberba do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas da casa, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não a põe em prática, pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, cantada com voz suave e bem tocada, porque ouve as tuas palavras, mas não a põe em prática. Mas quando vier isso, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, Senhor.